Gênesis capítulo de número 21. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. O Senhor trouxe ao meu coração essa palavra para essa noite. Gênesis 21, verso 1 em diante. Diz assim o texto: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse Sara a Abraão: deita fora esta escrava. Complete aí para mim, por favor. Deita fora esta. Isso. Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta. Complete aí de novo. Pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Por causa da sua? Sara chama o tempo todo Agar de escrava. Chamou ela o tempo todo de? Vem comigo, gente. Na boca de Sara, Agar é apenas. Mas quando Deus fala com Abraão, ele diz acerca de Agar: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva, farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Somente até aqui você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ali sentada e o Senhor falou comigo algo que alegrou meu coração, e é por isso que eu estou com um riso frouxo na boca. Deus falou assim comigo: hoje, desse jeito. Eu não sou leviana não, irmãos. Eu já passei dessa fase de ter jargão para tentar produzir efeito, né? Não tem isso. A gente tem que falar somente o que Deus manda. E eu estava ali sentada, mas também quando Deus fala, eu tenho consciência que é Deus que está falando. E Deus não disse assim: amanhã. Deus não disse assim: conta 30 dias. Deus não disse assim: no próximo ano. Eu estava ali sentado, Deus me disse assim: hoje. Oh, aleluia. Eu estou entrando em questões muito difíceis. Oh, aleluia, irmãos. Quem está falando não é Camila não. Eu estou dizendo que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que fala, o Deus que cumpre, o Deus que dá manutenção à promessa, Ele está dizendo que hoje está entrando em questões muito difíceis. Camila, Deus tem poder para resolver até questões impossíveis, sim, mas Ele não está entrando em questões impossíveis. Ele está entrando em questões extremamente difíceis. O que é isso? Ele está entrando onde eu preciso resolver, mas não sei por onde começar. Ele está entrando onde eu preciso entrar, mas não tenho convite para ter acesso ali. Ele está entrando para resolver pendências antigas. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que não vai ficar questão mal resolvida na casa da promessa. Não vai ficar pendência embaraçando o seu caminho. Oh, pegue na mão de alguém aí, segure com firmeza. Oh, segure com firmeza. Faça essa pessoa perceber que assentou-se ao lado de uma profetisa do Eterno. Faz ela perceber que isso aqui não é um evento social, não. Se fosse social, 9 horas a gente já tinha ido embora. A gente está aqui porque veio ter um encontro com Deus e só vai
embora quando ele acabar de falar. Pega na mão de quem está do teu lado aí, aperta e diga para esta pessoa desse jeito: vai ser. Grita aí para ela, diga: vai ser como Deus disse. Deus vai fazer tudo como te disse. Nem um tio vai cair por terra. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, todas nós que estamos aqui, poderíamos testemunhar pelo menos uma coisa da parte de Deus, uma promessa da qual Deus já tenha cumprido. Seja a salvação de um ente querido, seja uma porta que Deus abriu, uma enfermidade que Deus curou, algo que Deus prometeu, algo que Deus cumpriu. Todo mundo aqui teria pelo menos um testemunho para contar. Alguém que diria: olha, eu estou viva porque Deus me guardou até aqui. Sara está vivendo o ápice de sua alegria, o cumprimento da promessa de tudo aquilo que Deus havia dito. Mais de 25 anos se passaram. Quando de fato cumpriu-se 25 anos de espera, Sara começou a gerar e deu à luz a Isaac, o filho da promessa que Deus prometera a Abraão, desde lá em Gênesis capítulo de número 12. Diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Eu sempre digo isso: antes de Deus dar o vai para Abraão, primeiro ele disse: sai. Se talvez você está aqui e disse: ah, Camila, eu não vivo o cumprimento de nenhuma promessa, talvez é porque você está esperando receber para depois se submeter. E Deus está dizendo: não é assim, primeiro você sai, depois eu dou a direção. Primeiro você se submete, depois eu aponto o caminho. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Agora, nós sabemos a terra que Deus deu a Abraão, a terra é Canaã. A terra que deu também aos hebreus, ele diz, uma terra que mana leite e mel. Uma terra que tem estabilidade. Mas quando Deus chamou Abraão, não disse qual era o nome da terra. Só disse: olha, Abraão, sai do meio da tua terra e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Abraão sabia em Gênesis 12 que era Canaã? Claro que não. Porque Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele. Quando Deus entrega uma promessa a alguém, mais importante do que viver o cumprimento dessa promessa, é ter a certeza de que você, antes do cumprimento da promessa, preocupou-se em desenvolver com Deus relacionamento. Para que quando esta promessa se cumprir, visto que foi Deus que prometeu, todo o cumprimento de promessa sempre será maior do que você, sim ou não? Sim ou não? Deus só promete coisas que você não pode fazer, coisas das quais você não pode executar. Logo, toda a promessa de Deus caminha em direção a algo grandioso. Tudo que Deus diz que vai fazer por você, em você ou através de você, sempre é maior do que você. Então, a única maneira de ter garantia de que depois que Deus cumpriu a promessa, ela continuará sendo mantida, ela continuará estável, ela continuará segura, é se o próprio Deus que te prometeu for o mantenedor do cumprimento dela. Porque senão vai acontecer com você, comigo, o que a gente já viu acontecer com vários homens de Deus e várias mulheres de Deus. Gente que era de Deus, gente que recebeu de Deus uma promessa, mas que depois que a promessa se cumpriu, perdeu-se do caminho com o Senhor. E a promessa Deus cumpre, mas não caminha mais com a pessoa. Tanto que essa era a preocupação de Moisés. Lembra de Moisés tentando conduzir o povo à terra prometida? Conduzindo o povo à terra prometida? O que foi que ele disse em dado momento? Preocupação dele se manifestou quando Deus disse: olha, a minha palavra eu vou cumprir. A geração de Josué e Caleb eu vou fazer herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Mas a minha presença, olha o que Deus está dizendo: coluna durante a noite, nuvem ao redor do arraial durante o dia. Isso não, minha presença não se manifesta mais diante de vocês. E aí Moisés se preocupou o quê? Com a terra, com a promessa? Não, com a presença. Aí ele vai dizer o quê? Se a tua presença
Ele não fala da promessa, ele fala da presença. Porque depois de caminhar com Deus, irmão, você percebe que aquilo que Ele te prometeu não se compara ao fato de caminhar com Ele. Então você aprende a priorizar muito mais o relacionamento com Deus do que o cumprimento da promessa. O que Moisés vai dizer ao Senhor? Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Canaã é caminho de subida, subida fala de exaltação, exaltação fala de conquista. O que Moisés está dizendo? Ainda que seja para subir, ainda que seja para ser honrado, ainda que seja para ser exaltado, ainda que seja para viver o cumprimento do que o Senhor disse, se a tua presença não for comigo, me deixa nesse vale, porque melhor é um vale acompanhado da tua presença do que o cume de um monte na tua ausência. Ele prioriza a presença. Deus está chamando ele para conhecer. Aleluia. Abraão ouve essa palavra e vai peregrinar durante muito tempo. Vai peregrinar durante muito tempo. A palavra do Senhor vai se cumprir e Deus vai entregar Isaac. Isaac é o ápice do cumprimento de todas as promessas que Deus já havia feito a Abraão. Nele vem a totalidade, nele vem a plenitude, nele vem o descanso, nele vem a recompensa. É dia de festa em Gênesis 21. O texto diz assim: e o Senhor Deus visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Depois de tanto tempo, uma visita resolveu a esterilidade de Sara. Uma visita resolveu o problema de Sara. Às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa, e Deus está dizendo: uma visita é o suficiente. Eu gosto desse termo visita no Antigo Testamento, porque Deus promete filhos a madres estéreis, e a impressão que dá é que Deus errou o endereço da casa. Camila, minha vida é tão torta, as coisas lá em casa são tão diferentes da maioria, que eu não entendo por que Deus promete que vai levantar pastor numa família de alcoólatras. Camila, a palavra de Deus parece que não combina com a realidade da minha casa. Deus fala de filhos, mas eu não posso ter filhos. Deus fala de riqueza, mas na minha casa ninguém nunca prosperou financeiramente. Quanto mais discrepante for a sua realidade, ali está a assinatura de que foi Deus que falou. Porque Deus, como disse a pastora Isa, se manifesta e usa e escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as que pensam que são. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Como tinha dito. Completa para mim, por favor. Como tinha? Veja. Em dado momento da vida de Sara, ela pensa que vai fazer cumprir aquilo que Deus prometeu, colocando Agar na cama de seu marido. Às vezes a gente pensa que tem responsabilidade em fazer cumprir a promessa que Deus falou. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer que você está desobrigado de viver e de cumprir a promessa que Ele falou. Se eu fizer uma promessa para você, a responsabilidade de fazer cumprir essa promessa é de quem promete, gente. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando Deus faz uma promessa para nós, normalmente porque o tempo está passando e a gente não viu a realização do cumprimento daquela palavra, a gente acha que tem por obrigação fazer alguma coisa que faça cumprir aquilo que Deus disse. E é isso que Sara vai fazer quando coloca Agar na cama de Abraão. Ela acha que vai ajudar, ela acha que vai cooperar. Então Deus se manifesta novamente a Abraão, Gênesis capítulo de número 17, e diz assim para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu te pergunto, pode o homem ser perfeito diante de Deus? Não, o que Deus está dizendo é: Abraão, seja íntegro. O que Ele está dizendo é: Abraão, faz o que a gente combinou. E o que a gente combinou? A gente combinou que você ia obedecer e eu só ia fazer. A gente combinou que você ia caminhar e eu ia dirigir. O que Deus está dizendo a grosso modo é: Abraão, faz o que a gente combinou. E o que a gente combinou? A gente combinou que quem vai fazer sou eu, quem vai abrir sou eu, quem vai entrar sou eu, quem vai prover sou eu. Olha para alguém aí e diga para essa mulher: faz o que você combinou. Faz o que Deus combinou com você. Se Deus disse não fala, você não fala. Se Deus disse eu vou abrir a porta, você não pergunta quem tem a cópia da chave. Se Deus disse eu vou te colocar, você não pergunta por onde entra. Faz o que Deus combinou com você. O Senhor repreendeu Abraão. A palavra é de despertamento. Passa então o tempo, Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara. O Deus que visita a Sara
é o mesmo Deus que visita Rebeca. Deus que visita Rebeca é o mesmo Deus que visita Raquel. Eu estou falando de 3 madres patriarcais. Eu estou falando de 3 gerações patriarcais. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... Vem, gente, completa aí, por favor. Deus de Abraão, Deus de Jacó. O Deus de Abraão é o Deus que disse: vou multiplicar a tua semente sobre a terra. Mas será que Deus não sabe que ele é casado com uma mulher que não dá filhos? Mas o texto diz: e o Senhor visitou a Sara. Se você entender que o Perfumadas não é um evento social, mas é um lugar por onde Deus passa. Você não precisa de todo o dinheiro que acha que precisa para realizar o que você almeja. Você não precisa de todas as conexões que acha que precisa para estar onde deseja. Você não precisa de todos os patrocínios que acha que precisa para desenvolver um evento parecido na sua cidade. Deus está dizendo: uma visita. Uma visita é o suficiente. Brigitte Bardot foi em Búzios, isso há muitos anos atrás. Búzios é uma cidade tão pequenininha, mas nunca mais foi a mesma. Gente fora do país já ouviu falar da região dos lagos, de Búzios propriamente, porque uma pessoa carnal que já foi e hoje nem é, passou por lá e tem uma estátua dela lá. O Senhor está dizendo: se alguém de carne e osso passa e muda uma cidade, imagina o que vai acontecer se eu passar na tua casa, se eu passar na sua vida. Camille, o que será que acontece quando ele passa? Pergunte ao paralítico do tanque de Betesda o que acontece quando ele passa. Pergunte para a mulher do fluxo de sangue o que acontece quando ele passa. Pergunte para a mulher encurvada o que acontece quando ele passa. O Senhor visitou a Sara e ela gerou. Oh, aleluia! O texto diz que Rebeca também era estéril, mas o texto termina dizendo que Rebeca orou e o Senhor visitou a Rebeca. O texto diz que Leia deu 10 filhos a Jacó, 10 tribos. Mas Raquel era a esposa a qual ele amava, de quem viria José, aquele que iria acolher o povo em tempo de fome. Mas o texto diz que Leia dava muitos filhos, mas Raquel era estéril. Mas o texto diz o quê? Porém o Senhor visitou a Raquel e ela gerou. Quando Deus visita, Deus faz como Ele promete. Você não precisa fazer absolutamente nada para fazer cumprir o que Deus disse, a não ser o mais difícil. O quê? Entender a hora de não fazer nada para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. E essa normalmente costuma ser uma das partes mais difíceis de viver o cumprimento de uma promessa. É quando a gente tem voz, mas não pode falar, tem lugar para ir, mas não deve chegar, tem coisa para fazer, mas tem que escolher não fazer, porque tudo que Deus te pediu para fazer foi: não faça nada. O Senhor visita a Sara, Sara tem a Isaac. E agora no dia da festa, do desmamamento, é dia de festa. Completa aí, por favor, igreja. É dia de? Completa aí, é dia de? Dia de festa. Sara está feliz que só. Ismael é o filho de Agar com Abraão. E na hora da festa, Sara vai perceber que Ismael, o filho dela com Abraão, está zombando de Isaac. E ela vai ficar furiosa. Mas a fúria aqui não é propriamente o deboche ou a brincadeira de mau gosto que Ismael está fazendo com Isaac. Afinal, os dois são irmãos. Quem aqui nunca brigou com seu irmão, diga eu. Você é uma santa, que Deus, o Senhor, te preserve. Nunca deu um beliscão, um tapa na orelha, né? Irmão ali, ó, idade próxima. Irmãos, quem tem irmão sabe que não vive bullying na rua, o bullying já começa em casa. A gente já sai pronto para a guerra. A gente já vence em casa. Irmão, não é coisa atípica ver irmão mexendo com irmão, brigando com irmão, zombando o irmão. Só que o que acontece é que Sara está com a H entalada aqui, ó, já há muito tempo. Então, ver Ismael zombando de Isaac é só a gota de um copo de água que já estava cheio há mais de 10 anos. Ver Ismael fazendo alguma coisa que ela não gosta, como Isaac, seu filho, é só o leite que já está na leiteira há muito tempo e decidiu ferver agora.
já estava cozinhando há muito tempo. Então ela vai pegar aquilo que é pequenininho e vai utilizar como gota para derramar aquilo que ela não tinha condições de fazer, que é o quê? Colocar H para fora, uma vez que ela deu legitimidade quando permitiu o ventre de H gerar um filho de Abraão. Tanto que o texto vai dizer que quando H tentou fugir pela primeira vez para o deserto de Sur, que significa lugar do muro, do limite, do impedimento, H saiu fugida porque Sara matava na unha. Se eu te perguntasse assim, se eu encontrasse com H no deserto de Sur e perguntasse assim: H, Sara te mandou embora? H diria: não me mandou embora não. Por que não mandou embora? Não podia mandar embora. Não era legítimo mandar embora porque ela tinha um filho de Abraão no ventre. Mas por que H foi embora? O texto diz: porque Sara matava H na unha. Tem gente que não pode mandar embora, mas mata na unha. Não pode dizer: olha, eu me arrependi quando te deixei entrar, ou desfazer a sociedade. Então, já que eu não posso dizer o que eu quero, eu vou matar na unha. Era assim que H fazia, e ela era senhora, Sara fazia, e ela era senhora sobre H. Aí o anjo encontrou H lá no deserto de Sur, que é deserto do muro, do limite, porque quando você foge, quando você vai embora, quando você sai da direção de Deus, você não consegue romper. Aonde você vai tem um muro, tem um limite, e tem um anjo dizendo: volta, 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 volta. E foi o que o anjo disse para H: volta e se humilha debaixo da tua senhora, Sara. E H voltou e se humilhou e viu que tinha um filho na barriga, mas isso não fazia dela senhora da casa. Aí ela volta para casa. Passa o tempo de novo. Nesse dia, o dia da festa, diga de novo: dia da festa. No dia da festa. Camila, mas uma palavra logo essa, no dia da festa o que vai acontecer no dia da festa? O leite vai entornar. A mágoa vai entornar, o ressentimento vai entornar. Tudo aquilo que ela queria fazer há anos, mas não podia fazer, vai entornar. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: depois do perfumadas. Não fica com medo não, porque falando ou não falando vai acontecer o que eu estou falando. Diga: depois do perfumadas. Não se assuste. O leite que já ferve vai entornar. Vai entornar, porque Deus não quer você limitada vivendo o cumprimento da promessa. Deus não quer você suspeitando do cenário da bênção. Deus não quer ver você vivendo um novo casamento atormentada por passados do antigo. Deus não quer ver você educando os seus filhos atormentada pelo que os seus pais fizeram com você. Deus não quer e não vai admitir que no ápice da sua felicidade você tenha um espinho que te faça lembrar de uma pendência do passado, de um erro do passado, de uma tristeza do passado. Por isso Deus me trouxe hoje aqui para dizer: vai entornar, mas eu vou limpar, fica tranquila. Só que está na hora de deixar vazar. E eu vou mostrar que Deus está nisso. Porque o problema aqui não é Ismael zombando de Isaac. O problema aqui é a falha de Sara, que grita diante dos seus olhos dia e noite, vendo o H tendo tenda, vendo o H tendo comida, vendo o H destituída da sua servidão. Quando ela vê Ismael zombando de Isaac, seu filho, a fúria lhe sobe, e em dia de festa, ela estava tão alegre, mas ela é capturada pela sua própria ira, e diz assim: deita fora o filho desta escrava e esta escrava. Deita fora esta escrava. Completa aí, gente. Deita fora esta. Isso é a ira de Sara falando. Deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava, 2 vezes. Quantas vezes? Não vai herdar com o meu filho Isaac. Veja bem, a casa está vivendo o ápice da promessa, mas não está podendo celebrar. Deus não vai deixar isso acontecer na tua casa. Deus vai entrar para resolver pendências antigas. Coloca a escrava fora, sabe por quê? É engraçado a comparação do texto, porque antes de H despertar a fúria de Sara, quando Sara manda Agar deitar com Abraão, ela não diz deita com a minha escrava, ela diz deite com a minha serva. Porque quando as pessoas fazem tudo o que a gente quer, atendem às nossas necessidades e vontades, a gente diz é serva. Mas quando desanda do nosso controle, a gente quer dizer desgraçada, escrava, bandida. 171.
Só que um dos nomes de Deus é Tsidkenu Yahvé, justiça. Só que ele diz que a justiça dele não é como a justiça do homem. Como é a justiça do homem? Trapo de imundície. Por quê? Porque na justiça do homem, para alguém sentir que ganhou, alguém tem que perder. Para alguém se sentir justificado, alguém tem que ir preso. Para alguém ficar por cima, alguém tem que ir por baixo. Na justiça do homem, alguém sempre perde, porque a lei não trabalha sempre com equidade. Agora, Tsidkenu, na revelação do hebraico, significa balança fiel. O que é balança fiel? Quem lembra daqueles pratos de balança antigo que se comprava na venda, alguma coisa aquilo? Você colocava o peso de um lado e um produto do outro, e aí ele colocava ali, né, a medida do preço que ia cobrar no ponteiro que estava no centro. A balança sempre fica um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Agora, o que é a balança fiel? É a balança que não pende nem um pouco para cima, nem um pouco para baixo. Ela fica equilibrada. Quando ele diz Tsidkenu, ele não está dizendo eu sou o Deus da vingança. Ele está dizendo eu sou o Deus da justiça equilibrada. Alamachúria. Você talvez não está entendendo, mas vai entender por esses dias. Deus está dizendo, você ora pedindo vingança, mas eu não vou te vingar. Eu vou te justificar. Porque H foi útil ao seu tempo, e Sara também foi útil ao seu tempo. A justiça de Deus não execra H, porque H só deitou na cama de Abraão porque Sara mandou. É mole pegar o microfone e meter o pau em H. Você vê a situação agora, mas você não sabe o que aconteceu antes. Toda a história tem duas faces. E Deus está dizendo, eu vou equilibrar as verdades. Pega na mão dessa mulher de Deus de novo e diga, questões difíceis. Diga, Deus está entrando em questões difíceis. Deus vai falar com gente que você não fala mais. Deus vai trazer gente que você precisa falar, mas não sabe chegar. Deus está dizendo, ei, a casa da promessa não termina com inimizade, termina com equilíbrio. Termina com equilíbrio. Teu ministério não vai ficar manchado, tua chamada não vai ficar deturpada. Deus não vai te deixar hora lá em cima, hora lá embaixo. Tua vida não é montanha-russa. O Deus das balanças fiéis está passando em revista perfumadas e está dizendo, eu vou equiparar os pratos. Deus está dizendo para nós, sabe o que? Que Sara vê H como escrava, porque não lhe serve mais, por isso lhe oprime emocionalmente. Mas quando ele manifesta a palavra a Abraão, porque quem é Abraão? Abraão muitas vezes sou eu e você dentro de um contexto aonde tem promessa, tem contato com Deus, mas a coisa ficou tão braba que não pode resolver nada. Só que como você é o crente da casa e a crente da casa, você acha que tem que fazer alguma coisa, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, não mete a mão em nada. Tem gente aqui dizendo, porque se eu não falar, quem vai falar? Deus está dizendo, quem vai falar sou eu. Não fala nada. Você só tem uma parte da verdade, Abraão. Você só tem uma parte da verdade, Sara. Você só tem a outra parte da verdade, Agar. Eu tenho toda a verdade. Deixa eu entrar. Porque se eu entrar, um não fica triste e o outro cantando. Se eu entrar, quem está de um lado canta e do outro lado vai cantar também. Deus está dizendo, se eu entrar... Como é que Abraão fica, gente? Abraão fica perturbado. E tem gente que entrou aqui nessa noite perturbado, dizendo, Deus, eu estou envolvido numa situação. Eu estou envolvida numa situação. Não foi eu que me envolvi, mas eu fui envolvido. O que importa é que agora eu estou no meio dela. É assim que Abraão se sente. Olha a situação dele. A mulher diz, deita fora a escrava e o filho. Mas peraí, o filho da escrava também é meu filho. E cresceu com o menino. Educou o menino. Ajudou o menino. Aí agora a Sara diz, bota para fora. Como é que você bota para fora alguém assim? Como é que você tira da sua vida do dia para a noite alguém assim? É difícil porque tem gente que olha para frente e diz, bota para fora. Mas não dá, eu constituí um relacionamento. Aí, Abraão angustiado, que nem alguns corações estão hoje aqui pedindo de Deus direção. E Deus diz assim, você não pode fazer com essa situação igual você faz com leite quando derrama.
Gente, a gente avalia a situação e vai segurando um troço com medo de arrebentar anos. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer a alguém: não tente salvar o que eu quero que você perca. Camila? Tem corda que está machucando a mão de tanto segurar. Chega de ser o mediador de todas as tensões da família. Chega de ter que dar um jeito de frequentar 5, 6 natais, porque a família A não fala com a família B, e a do marido não se dá com a da esposa. E você tem que segurar as pontas de tudo que é lado, e é o mediador de tensões, e todo mundo tem que te chamar para resolver tudo, e no fundo está gerando um ego dentro de você, achando: sou eu que resolvo tudo. Só que Deus está dizendo: tanto não é, que você está ficando atormentada. Quer resolver tudo, quer dizer de onde vem, quer dizer para onde vai. Isso aqui, meu irmão, é situação antiga, por isso eu comparei a leite. Quem aqui já viu leite sujar fogão depois de fervido? Só acontece quando o fogão está areadinho. Você coloca a leiteira e diz assim: vou esquentar esse leite aqui, vou ferver esse leite, mas hoje ele não me engana não. Aí você fica assim olhando para o leite. Você diz: não, já limpei a cozinha, já tomei banho, já me arrumei toda. Esse fogão não vai ficar sujo, não, vou ficar de olho no leite, porque leite é assim. Você fica olhando. Hoje tu não me engana não, leite. Já limpei esse fogão, já limpei. Não, aí tá ali olhando. Tem situações na sua vida que você acha que estão no seu controle só porque você está olhando. Tem que mediar tudo que fala, porque tem que lidar com uma banda, tem que lidar com outro. E se for no ministério X, não pode ir no ministério Y. E você está entrando em coisa do qual você não tem nem nada a ver. Tá pior do que Abraão. É gente olhando leite. Olhando leite. Olhando leite. Só que ninguém tem poder de olhar o leite o tempo todo. Uma hora o WhatsApp faz assim, plim. Aí você pega o zap. Não, Camila, eu não tenho zap. Então tá bom, aí pega o telefone, alguém liga. Ou o interfone. Oi, fala fulana. Tá ocupado? Não, pode falar. Tô ouvindo. Aham. Mentira. O quê? Já era, já foi. De repente o seu coração acelera porque você ouve um barulho e ele é parecido com alguma coisa do tipo. Você larga telefone, larga roupa, larga o que for, sai correndo. Você diz: eita, que o leite derramou. Primeira coisa que você faz, isso é instinto natural de quem já limpou o fogão muitas vezes. Você já desliga o fogo, tira o leite, mas você faz tudo tão agitado que acaba derramando mais, porque pega com pressa, tomba de um lado. Outra bobagem, tentar limpar enquanto está quente, mancha o fogão, não adianta nada. O que é que você faz depois que o leite ferve? Tira ele, deixa esfriar. Quanta gente já meteu a mão na grade do fogão, né? Para quem tem o... Aí, ó, Deus está falando com alguém no leite. Mete a mão na grade do fogão, porque tem que tirar, e tira para limpar na hora, esqueceu que o troço está quente. Camila, eu não estou entendendo nada. Deus está dizendo: Abraão, esse leite tu não vai dar conta. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: se tu meter a mão, vai queimar a mão, vai sujar mais, vai manchar. Tira a sua mão disso. Grita para alguém aí, diga: tira a sua mão disso. Diga, tá quente. Diga, tá quente. Você não pode fazer nada. Tem situações que já aconteceram. Escute o que eu estou dizendo, porque tem dia que eu prego sermão e tem dia que eu trago a profecia. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: tem coisas que vão acontecer ainda. E você precisa entender que a envergadura delas determina se você pode botar a mão ou não. Vou te explicar o que acontece se Abraão mete a mão. Se ele defende Agar, ele tem problema em casa com a mulher. Mas se ele abre a boca para defender Sara, ele tem problema com Deus, porque Deus não é injusto. Então, se ele abrir a boca de um lado, ele arrebenta com tudo. E se ele abrir a boca do outro lado, também arrebenta com tudo. Ou ele se arrebenta com os outros, ou ele se arrebenta com Deus. Olha para quem está ao teu lado e diz: vai se arrebentar de todo jeito. Você está entendendo o que é que Deus está falando com você? Aí Deus viu que ele ficou quietinho, porque ele não quer se arrebentar com ninguém. Que é isso, Camila? Abraão é neutro? Não. Abraão entende que nem todas as respostas estão na sua boca. Abraão entende que nem todas as soluções estão em suas mãos. Abraão era amigo de Deus, mas não se obriga a resolver a questão. Deus está desobrigando algumas pessoas aqui de questões que são maiores do que a sua envergadura. Aí o Senhor diz assim: Abraão, não temas fazer o que Sara, tua mulher, te diz.
Se eu fosse feminista ferrenha, eu pegava o microfone agora e dizia: tá vendo aí? Tem que fazer tudo o que a mulher diz. Mas Deus não está apoiando Sara. O que Deus está dizendo é: faz o que Sara, tua mulher, te diz. Porque eu vou entrar no que Sara começou para terminar o que vocês não acabaram. Deus está dizendo o seguinte: eu vou me aproveitar dessa situação que saiu do controle de vocês para dar um rumo e um ponto final. Camila, não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo: você fez filho fora do casamento, você tem problemas psicológicos porque fez coisas das quais não agradou o Senhor, você traz coisas do seu passado que você se arrepende diante de Deus até hoje, mas não sabe como resolver, você tem dívidas antigas. Deus está dizendo: há tempo você está olhando o leite, mas não sabe o que fazer. Deus está dizendo: ei, eu vou entrar pelo caminho do seu desarranjo para pontuar aquilo que você começou, mas não soube terminar. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus vai terminar com amizades que você começou, mas não sabe como terminar. Deus vai terminar com portas que você depende, mas não sabe como fechar. Deus vai abrir caminho no deserto e vai dar um rumo e um destino na tua vida, para você não ter que depender de coisas das quais Ele já te desamarrou. Irmão, quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente vacila, quando a gente falha, quando a gente tem uma decisão equivocada, a gente sabe por qual caminho a gente entrou, mas a gente tem dificuldade de ver uma porta de saída. É igual pecado. Pecado te mostra a porta que você entra, mas depois que você está dentro, você não sabe de onde sai. O Senhor está dizendo: você abriu a porta de entrada, mas eu vou fechar a porta de saída. Faz o que Sara, tua mulher, te diz, porque eu vou abençoar Isaac. Ele é o filho da promessa, mas também, aí Deus diz assim, do filho desta serva. É impressionante como nem mesmo a opinião de gente proeminente muda o que Deus sabe sobre nós. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que o que andam dizendo ao seu respeito não tem o poder de influenciar quem Ele ainda vê que você é. Oh, aleluia! Olhe para alguém aí do seu lado e diga: Deus sabe quem eu sou. Você não disse, você deu uma miada. Olhe de novo e diga: Deus sabe quem eu sou, apesar do que dizem. O que dizem é opinião pública, o que Deus sabe é caráter. Deus está dizendo: o que dizem sobre você não muda quem eu sei que você é. Alguém olha e diz deslumbrada, Deus olha e diz minha serva. Alguém olha e diz vacilona, Deus olha e diz ainda é minha serva. Alguém olha e diz é desconjuntada, Deus olha e diz é minha serva. Sabe o que Deus está dizendo acerca de Agar? Como ela está, não muda quem ela é. Eu sei quem ela é, apesar de como ela está. Levante a sua mão, Deus vai justificar a sua reputação e o seu caráter na boca do povo. Deus entra para botar os pratos no lugar. Deus entra não para dizer eu sou vingança, mas para dizer eu sou justiça. Deus entra na laçúria para que Abraão não venha ter indisposição entre seus filhos. Aí alguém diz: Camila, teve um racha. Não teve não. O que teve era a hora de entender que cada um já tinha o seu quadrado. O texto diz que agora Agar é despedida. Veja, a primeira vez ela fugiu, foi para o deserto de Sur. Aí o anjo disse: volta. Por quê? Porque quando você tenta fugir das pendências do passado, Deus não te legitimiza a romper. Deus diz: volta. Deus não quer que você chegue lá na frente tendo rolo oculto lá atrás. Deus diz: volta. Deserto de Sur é deserto do muro. Todas as vezes que você tentar fugir de uma pendência por incapacidade, você não vai romper em área nenhuma na sua vida. A única coisa que te espera é o deserto de Sur, que é deserto do muro, do limite, aonde eu não rompo. Meu irmão, quem sai desgovernado de igreja, quem não pede perdão, quem não dá perdão, quem não se conserta dentro de casa. Ah, mas é porque é fulano, mas é teu filho, pede perdão. Ah, é fulano, é teu marido, mas pede perdão. Deus está dizendo: se você não resolver essas questões, tudo que você vai encontrar será um muro, um limite que não vai deixar você romper. Disse volta, ela voltou. Quando ela volta, agora ela vai parar no deserto de Berseba. Sabe o que significa Berseba? Por causa do poço, lugar de recomeço.
Camila, e aí? E aí que fugida ela tem que voltar. Despedida ela sai sem nada, só com pão e um pouco de água. Só que está saindo debaixo da bênção de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, pode mandar embora, tu cuida de Sara e eu cuido de Agar. Pode deixar aí. Ela vai para o deserto de Berseba, ela e seu filho Ismael. Deus cuida dela e cuida do filho. Era um deserto. O texto diz que o lugar era um deserto. Só que quando ela chega lá, o final do texto vai dizer assim: prosperou ela, prosperou o filho, foi criador de gado, foi flecheiro, achou que o menino ia morrer debaixo do arbusto, não morreu. O texto diz que o menino cresceu e tornou-se flecheiro. E o texto diz que quando ela achou que o menino ia morrer no deserto, distanciou-se dele cerca de um tiro de flecha. Deus está dizendo: durante o processo do recomeço, você acha que tem coisas que vão te matar. Deus está dizendo: não, isso não é morte. É porque você vai se tornar perito no que mais te afrontou. Porque o texto diz que ela se distancia do menino, achando que ele ia morrer cerca de um tiro de flecha. E o menino cresce e vira flecheiro. Coincidência? Não, aquilo que eu passo no deserto me habilita a recomeçar com propriedade no futuro. Cresceu, prosperou. Olha para quem está do teu lado e diga: teu recomeço. Ah, irmão, isso aqui é profético, Deus está mandando eu dizer isso aqui. Olhe para alguém e profetize e diga: teu recomeço será maior do que o teu início. Oh, meu Deus do céu, Deus está dizendo: o teu recomeço vai ser ainda maior do que o seu início. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Deus está dizendo isso a alguém: não tenha medo de recomeçar. Ela prosperou, ele prosperou, o menino enriqueceu. E o texto diz assim: que a terra era boa? Não. O texto diz: e habitou nos desertos, porém cresceu muito. E o texto diz: porque o Senhor era com ele. Não é aonde ele está, é com quem ele foi que autorizou o seu crescimento. Camila, e essa casa ficou dividida? Nunca. Tempos mais tarde, o texto diz que Abraão, este pai de Ismael e de Isaac, morreu. E sabe quem fez seu sepultamento? Sara não foi, porque já era falecida. Agar não estava presente porque não lhe convinha. O texto diz assim: e Isaac e Ismael sepultaram seu pai. Essa casa não está dividida, não. Simplesmente os espaços aprenderam a ser respeitados. Ambos sepultaram seu pai. Cresceu Ismael e cresceu Isaac. Olhe para quem está do seu lado e diga: vai crescer todo mundo. Olhe para quem está do seu lado e diga: porque não é o Deus da vingança que vai vir. Diga: é o Deus. Diga: é o Deus das balanças fiéis. Fica de pé só quem tem questões difíceis para resolver. Questões difíceis, questões difíceis. Deixa a bolsa no banco, deixa a bolsa. Ficou aqui até agora, fica mais um pouco. Ficou até agora. Deixa a bolsa aí no banco. Questões difíceis. Camila, eu tenho questões tão antigas que eu não sei nem por onde começar. Isso é uma questão difícil. Camila, eu tenho problemas no ministério, lá da minha igreja. Situações onde as duas partes têm a sua razão e eu não sei nem por onde começar. Tem pastoras aqui com situações difíceis, pastores aqui com situações muito difíceis, ministros e ministérios representados aqui na vida de alguém com questões muito difíceis. Gente que diz: ah, Senhor, por que tu permitiu o leite derramar? Porque o Deus não aguentava mais ver você perdendo tua vida inteira olhando a situação, tendo que mediar as tensões e não podendo fazer nada. Deus está dizendo: eu faço a ferida, mas tenho o bálsamo da cura. Deus está dizendo: eu permito uma situação, mas eu tenho como controlá-la, eu tenho como finalizá-la. Deus diz: eu permito com que uma coisa que estava em oculto e encoberta seja descoberta, mas eu também controlo a situação depois que ela foi descoberta.
Deus está dizendo: eu pego gente que está perto e crio uma situação para colocar longe, e pego gente que está longe e crio uma situação para trazer para perto. Deus está dizendo: eu sou o Senhor das coisas difíceis. Como assim? Deus está dizendo que é difícil para você, para mim não é absolutamente nada. Haveria coisa alguma difícil para o Senhor fazer? Não. Bote a mão no seu coração aí. Cássio, pega o microfone, porque eu vou orar e vou pedir para você cantar somente o refrão de uma canção, não sei qual, mas eu quero que seja somente o refrão. Quando eu disser 3, Cássio vai adorar ao Senhor com o refrão de uma canção. Deus não quer ver você vivendo o cumprimento do tempo da sua chamada, do tempo do seu ministério, da vitória do seu casamento, preocupado com coisas antigas. Deus está dizendo: vou entrar em questões difíceis hoje, para você não ter que gastar todo o tempo de sua vida monitorando isso, controlando isso. Tem respostas que não te competem dar. Tem gente na tua família fazendo questionamentos dos quais você não tem obrigação de responder, mas porque você se acha mais espiritual, acha que tem que ter resposta para tudo. Deus está dizendo também: provém ao sábio saber a hora de calar. Você não é obrigada a dar resposta para tudo. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você agora. Se tem um nome, se tem uma data desde que começou, se é um número de um processo que você já tem de como, se é uma situação que te envolve, mas você não tem domínio e autoridade total para gerir, coloque isso aí agora diante do Senhor. Fecha o olho, gente, fecha o olho. Fecha o olho, se liga com Deus aí agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite para que o Senhor, como entrou com providência na casa de Abraão, para que nem a vergonha e nem a angústia entrassem na casa da promessa, para que não houvesse confusão e nem desonra na casa que o Senhor escolheu para glorificar o seu nome, para que a aliança que o Senhor fez com a casa não fosse quebrada. Ah, Senhor, vemos isso a exemplo de Abraão, e somos considerados filhos teus em Cristo Jesus, co-herdeiros das bênçãos, filhos por direito, pertencentes também ao mesmo povo que recebe as bênçãos de Abraão. Senhor, em nome de Jesus, toma esse lugar agora em tuas mãos, e aonde houver uma causa, onde houver uma mão estendida sobre o coração, aonde estiver uma mente que neste momento sabe qual é a área difícil, que não tem acesso para resolver, mas precisa que seja resolvido para gozar de paz completa. Deus, eu ouvi tu dizendo que ainda hoje, tu inaugurou o tempo da solução das coisas difíceis. Ainda hoje tu vai mexer em coisas que as pessoas achavam que não podia mexer. Tu vai trazer à tona em verdades ocultas, verdades que estavam ocultas, tu vai trazer à tona, Senhor. Tu vai justificar Agar, tu vai dar paz a Sara, tu vai trazer consolação a Abraão. Tu sabes quem é quem nesta causa. Deus, tu podes. E nós te pedimos hoje, visita, Senhor, aí o que cada um está colocando diante de ti. O que cada um, Senhor, não pode mais fazer por si e nem pelos outros, mas tu pode meter a mão. Tu sabe a hora que esfria, tu sabe a hora que entra, tu sabe a hora, Senhor. Resolve, Pai, tira todo o nó, tira toda a antiguidade que não te glorifica, resolve toda a pendência antiga. Entra nesta questão difícil e glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Equilibra os pratos, faz justiça, traz uma sentença de equidade, para essas partes, e glorifica o teu nome.
Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Eu conto 1. Vira de frente para quem está do seu lado, mas não toca nela. Vai. De frente para quem está do seu lado, mas não toca nela. Eu disse não toca, pegajosa. Só vira de frente. Estende a mão para ela, eu conto 2. Prepara, Cássio. 2,5. Quando eu disser 3, você vai dar um abraço nela e vai dizer para ela: não vai ter questão mal resolvida. Não vai haver questão mal resolvida. Você vai dizer para ela: não vai ter injustiça. Você vai escolher alguma palavra que norteia o que Deus falou hoje aqui. Você vai dizer para ela: Deus está entrando hoje em causas difíceis. 2,5, levanta a sua mão lá em cima. Crede em Deus e estareis seguros. Credes que Deus nos trouxe aqui como profeta e prosperarei sobre esta palavra, Senhor. Aonde houver uma mão estendida, derrama sobre ela uma unção para desatar todo o julgo pelo poder dessa palavra. 3, abraça ela com vontade aí agora e diga para ela: canta que eu cuido da tua casa. Canta! Canta que eu cuido da tua abraça vida. ela, abraça ela. Canta que eu cuido do teu lar e protejo os Abraça teus. ela, diz: não vai ficar. Canta que Não eu vai salvo ficar teu questão marido. mal resolvida. Canta que Não eu te vai livro haver do injustiça. perigo. Não vai ter Canta, embaraço. pois o teu louvor eu tenho recebido. Quem acredita, adora. Mas vai cantando, vai louvando. Deus O meu te nome vai abençoe. falando. Vai Deus te dizendo que eu sou abençoe. grande, mesmo que estejas passando pelo vale da morte. Mas não temas, pois a tua vida eu